Olá, tudo bom? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. É um momento muito especial, onde nós temos o ciclo do aprendizado com o método de estudo. Vamos agora a estudar a lição número 10. E o título da lição é As Primeiras Coisas Primeiro. Vamos estudar acerca do profeta menor Ageu, um dos livros mais pequenos que nós temos entre os profetas menores. Está conosco mais uma vez o pastor Reinaldo Siqueira. Ele é reitor do SALT aqui na divisão sul-americana e também ele é doutor em Antigo Testamento. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Um prazer estar aqui de novo. Vamos iniciar nosso estudo, nosso esboço, fazendo uma oração, por favor. Bondoso Pai que está nos céus, novamente te buscamos, Senhor, nesse início desse estudo. E essa lição nos desafia a colocar as coisas mais importantes, que são as tuas, Senhor. As coisas relativas ao teu reino, à tua pessoa, em primeiro lugar na nossa vida. Que possamos estudar, aprender e realmente entender bem as palavras que nos querem revelar através do profeta Ageu. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Uma pergunta que todos nós devemos nos fazer é: por que queremos ir para o céu? Já me fiz essas perguntas, já fez para outras pessoas. E algumas respostas têm me surpreendido e são naturais de cada um de nós, saem do fundo do coração. Eu quero ir para o céu porque no céu vai ter paz, tranquilidade, no céu não vai ter problemas, no céu não vai ter doenças, no céu não vai ter morte, no céu vai ter uma eternidade de paz. Vai ser um lugar perfeito. Umas crianças dizem, porque no céu vai ter uma primavera eterna. Nós vamos ter lagos doces, limpos, tranquilidade, paz. E são bons motivos, claro que são bons motivos. Mas será essa a principal motivação para ir para o céu? A principal motivação para ir para o céu sempre deve ser porque no céu estará Jesus. Eu quero ir para o céu porque eu quero viver com Jesus, porque eu não quero me separar da razão principal de minha existência, minha relação com o meu Salvador, meu amigo, nosso Senhor Jesus. E Ele nos vai dar de graça todas as demais coisas. Por isso a Bíblia diz, mas procurad primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Qual é a nossa visão acerca da salvação, das coisas que Deus nos oferece? Qual é a nossa visão, cosmovisão? Priorizamos nas coisas ou priorizamos numa pessoa que é Jesus? Esse será o tema da lição desta semana. O foco é mostrar o desejo de Deus de abençoar o seu povo e encorajar a reconsiderar suas prioridades e trabalhar na construção de sua casa. Era um contexto que Deus queria construir sua casa e as pessoas estavam interessadas mais em construir suas casas. E aí a prioridade que Deus convoca o povo de Deus. Vamos para a segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Nesta parte da compreensão, nós vamos ter três assuntos fundamentais. O primeiro, vamos a conhecer algumas características do contexto do livro de Ageu. Em segundo lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre o encorajamento de Deus e a bênção de Deus para seu povo. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre aquela expressão famosa, o desejado de todas as nações, que está ali no livro de Ageu. Pastor Reinaldo Siqueira, agora vamos entrar no livro de Ageu. Qual a diferença de Ageu com os demais livros que vamos estudar em relação com os outros livros que até a semana passada nós temos estudado? Pastor Choque, a partir de agora, dessa lição, a lição número 10, nós vamos estudar as profecias dos profetas que viveram após o exílio babilônico. Até a lição 9, nós estudamos dos profetas que viveram antes do exílio. São chamados profetas pré-exílicos. Todos eles exortavam, falando sobre o juízo de Deus que viria, do exílio que viria, e chamavam o povo a se arrepender para que a destruição de Jerusalém, de Judá, das cidades de Deus, da nação de Deus, não acontecesse. Mas eles não ouviram, a destruição veio, o exílio aconteceu. O exílio é descrito nos livros do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Daniel, não é? Esses livros que não fazem parte dos profetas menores.
Lá nós temos a descrição da condição durante o exílio. Agora, quando nós começamos a leitura de Ageu, nós estamos vendo os profetas que viveram depois do exílio. Eles já tinham, Ciro já tinha decretado o retorno dos judeus para Judá, reconstrução de Jerusalém, né? As pessoas voltaram, chegando ali, encontraram grande oposição do lado dos samaritanos. Nós vimos isso nos livros de Esdras, não é? Que nos fala sobre isso. E o pessoal, então, em vez de avançar na reconstrução da cidade e do templo, sobretudo, as pessoas desanimaram. Já que os samaritanos têm tanta dificuldade, eles escreveram cartas, veio o decreto, tem de parar. Aí eles falaram assim, bom, já que está tão difícil assim, em vez de cuidar das coisas de Deus, vamos cuidar da nossa vida. E as pessoas começaram a construir suas casas. Se começaram a acomodar, né? Acomodar-se. Não vamos. O templo deixa destruído mesmo. As coisas, a cidade fica destruída também. As portas, as muralhas, né? Mas que Ageu focaliza o templo. O templo eles começaram, tiveram oposição, pararam. Desanimaram e cada um foi construir sua casa, cuidar da sua vida. E Ageu fala exatamente. A profecia de Ageu, ela é bem precisa, bem pontual. A datação agora em Ageu e Zacarias também é bem precisa. Ele fala que, né, quando começa, no 2º ano de Dario. Esse Dario não é o Dario de Daniel. Esse é o rei Dario que depois aparece, posteriormente. Aquele que depois vai ter um decreto para incentivar a construção do templo. Que vai buscar o decreto de Ciro nos arquivos. Não é? Nós lemos lá na história, né, Esdras e Neemias. Pois então, no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, a gente sabe até o dia, não é? Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, não é? E a mensagem era, por que vocês estão procurando cuidar da vida de vocês, construir a casa de vocês, plantar para ter abundância nos recursos, mas não se preocupam com as minhas coisas, com a minha casa. Prioridades. Né? Prioridades. Qual que é a prioridade da vida de vocês? É a vida de vocês ou é o serviço ao Senhor? Qual que é a prioridade? E não se trata ali de deixar de fazer uma coisa para fazer outra, simplesmente de colocar a ordem das prioridades. Exatamente. Né? Porque levantando também o culto, eles levantariam tudo demais, né? Sim, você levanta aquilo que Jesus diz, procurar em primeiro lugar. As outras coisas podem vir, mas em 2º, 3º, 4º. Mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é que Deus não considere que as outras coisas são importantes. Ter uma casa, ter um bom trabalho, cuidar, ter a sua renda, tudo isso é importante. Mas isso não deve ocupar o primeiro lugar. E é interessante dizer aqui que eles procuravam em primeiro lugar os seus próprios interesses e não conseguiam. Plantavam e colhiam pouco, não é? Tentavam e estavam em dificuldades. Por quê? Retorno. Porque na realidade a nossa prosperidade, a prosperidade dos filhos de Deus depende da bênção do Senhor. E aí está. A segunda parte do nosso esboço fala sobre encorajamento e bênção, no capítulo 2. Né? Qual era a maior bênção que o povo de Deus no tempo de Ageu? Olha, a maior bênção do povo de Deus no tempo de Ageu seria adorar a Deus na plenitude da beleza da santidade. Ou seja, dar um culto a Deus na sua plenitude. Eles não estavam fazendo isso, estavam fazendo qualquer coisa. Não é? Em vez de, não, olha, vamos fazer o culto aqui mesmo, nessa ruína. Já pensou? Você reúne um grupo de adventistas, de crentes, e eles desanimam de construir a igreja. E fazem o culto lá naquela igreja, com as paredes caindo, envelhecendo, com o teto velho, não é? E, no entanto, quando você vai na casa deles, a casa é bonita, a casa é moderna, ele tem um carro novo, não é? E, no entanto, ele vai para a igreja dele. Quem que teria coragem de convidar um amigo para levar para uma igreja que o chão é de terra, as paredes não têm reboco, estão caindo, aquela lâmpada tá quebrada, não é? A água está pingando, quando chove dá goteira. No entanto, a sua casa está bonita. Então a ver que Deus não se torna a coisa mais importante para a nossa vida, não é mesmo? E Deus está buscando restaurar, né? E a maior bênção, sem dúvida, é quando nós propomos buscar a Deus em primeiro lugar, restauramos a vida espiritual, é a maior bênção. As outras bênçãos também são importantes, mas não é tão importante como quando Deus restaura sua presença na vida da pessoa e ele busca a Deus e faz de suas prioridades
as coisas de Deus, né? Exatamente. Na terceira parte, há uma expressão muito interessante, desejado de todas as nações. A que se está referindo? Aquela expressão que está ali em Ageu, capítulo 2, verso 7, né? É interessante ver que ele pregou, não é? E no finalzinho do capítulo 1 diz que o povo atendeu. Sim. Começaram a reconstruir o templo. Sim. Mas aí diz que o templo que estavam construindo era muito inferior ao templo de Salomão. E aí as pessoas que tinham conhecido o antigo templo começaram a desprezar. Diz, olha, esse templo não é nada. Daí veio a mensagem de Deus a Zorobabel, que era o governador, não é? Também a Josué, que era o sacerdote, falou assim, olha, não desanime com as críticas. É interessante. Às vezes a pessoa começa a buscar a Deus e tem sempre que as pessoas desanimam, isso aí não está dando nada, o que é isso? Né? Ele falou assim, a glória dessa casa que vocês estão construindo, será muito maior que a glória do primeiro templo. Diz aqui no verso 9. Muito maior. Por quê? Porque diz assim, que farei abalar as nações, diz o verso 7. E o desejado de todas as nações virá e encherá de glória esta casa, Amém. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Esta foi a casa que Jesus veio. Ele entrou pessoalmente. Ele ministrou, ele curou os doentes ali. Ele pregou aqui nesta segunda casa. É nesta casa que ele manifestou a glória de Deus, porque ele veio pessoalmente. Em vez de uma nuvem, veio o próprio Deus em pessoa e encheu essa casa de glória. E essa era a profecia que fala João. Que bênção saber disso, né? Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Cada vez que as pessoas querem se levantar no nome do Senhor e fazer a obra de Deus, sempre virão dificuldades, não é assim? Nunca é um assunto de... Nunca deixaremos de ter impedimentos, críticas, é parte do trabalho que os homens de Deus fazem para Ele. Por isso é que muito importante naquele momento é nos unir no nome de Jesus. A igreja existe por isso, se une e faz o trabalho. Nós não somos uma igreja individual, de pessoas individuais que fazem as coisas, porque perderíamos força. Por isso é a lei da sinergia, né? Quando nos unimos numa causa nobre, que é a causa de Deus, e Ele guia essa causa, porque Ele manda fazer, nada vai deter o avanço da obra. União, direção de Deus, propósito, e não nos desanimar com as provas, as dificuldades que nós teremos no caminho. Vamos a passar à terceira parte do nosso esboço, que é a criatividade. Nesta lição, nós temos aprendido um pouco acerca das prioridades, as coisas primeiras, o que é primeiro, o que tem mais valor para nós. Onde está teu tesouro, ali estará também teu coração. Onde está nosso coração? Esse é um assunto fundamental para as grandes realizações que Deus quer para cada um de nós. Onde está nossa prioridade? Quem busca o Senhor em primeiro lugar sempre terá as demais coisas. Duas coisas eu gostaria de definir claramente para nossas prioridades. Em primeiro lugar, não podemos deixar de dizer que Deus é a primeira coisa de nossos dias. Cada vez que nos acordamos, Ele deveria ser a ocasião de nossa búsqueda, nosso clamor. Tomara que nós não passemos um só dia sem ir primeiro na presença de Deus, ali ler a Bíblia, a lição de escola sabatina, e então sair. A segunda coisa é cumprir uma missão. Se nós temos uma vida de comunhão e temos uma missão e vivemos em comunidade de amor, como viviam no passado, e Deus quer que nós vivamos em pequenas comunidades, pequenos grupos, nossas classes de escola sabatina são pequenos grupos, não há nada que nos desanime e nos lance para baixo. Vamos a priorizar a comunhão no serviço e na comunhão com nossos irmãos.
Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez, muito obrigado. O Senhor tem um plano para todos nós, quer nos abençoar, que nosso coração possa se dispor, e o Senhor coloque em nosso coração o desejo de buscar em primeiro lugar teu reino e tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.